a gente vai degustar esse alimento durante muito tempo. Eu fico me perguntando assim, onde é que esse cara estava escondido que ninguém viu? Está lá na Espanha, o Brasil está clamando. Clamando. Gente, mentira a verdade, povo brasileiro aí. Eu nunca ouvi uma mensagem dessa na minha vida. Quem dera se eu tivesse ouvido. Eu me achando o evangelista do mundo. Gente, só puxar um pouquinho aqui. Eu já estou aqui, Jesus, onde é que esse homem está que eu vou para lá. Vou para lá sugar tudo, perguntar tudo, tirar todas as minhas dúvidas. Eu lembro uma vez, quando Deus começou a fazer coisas na minha vida, diferente de tudo que a gente já ouvia falar, eu via Deus fazer coisas na minha vida, eu queria conversar com alguém para falar assim, contigo já aconteceu isso? Você olha em volta, não tem ninguém, você começa a conversar, as pessoas começam a dizer, esse menino é doido. É doido. E a única coisa que confortou meu coração foi, na época, é que as pessoas que estavam abaixo de Abraão, elas viam Abraão como referência. Abraão tinha quem? Quem era o mentor de Abraão? Abraão ligava para quem quando estava com dúvida de alguma coisa? Com o próprio. Falei, então eu vou me conectar direto na fonte. Eu vou me conectar direto nele. Porque há níveis tão altos para algumas pessoas, principalmente na sua área. Eu fico imaginando Tavares tentando ligar para alguém que é jogador de futebol, que está passando por uma situação difícil, que tem a ver com fé e reino envolvido ao mesmo tempo em missões transculturais. Ele fala, quantos pastores, jogadores de futebol conheço que faz missões? Tem hora que ele está só, não tem com quem conversar sobre aquele assunto específico. E a gente só tem Deus. E me alegra o coração ver o pastor numa profundidade tão grande dessa e com essa visão de levantar empresários, a consagração de empresários. Coisa. Sabe por quê, gente? Eu prometo que eu vou entrar aqui. Sabe por quê, gente? Porque o Brasil ainda não entendeu uma coisa que o pastor aqui, graças a Deus, entendeu. A igreja brasileira entendeu que precisa treinar os empresários. Sabe o que a igreja brasileira tem feito? Tem trago os grandes empresários do mundo tradicional, colocado eles num altar para treinar o povo de Deus. Eu vou repetir. O Brasil tem pego os grandes empresários e colocado no altar para ensinar o povo de Deus. Desculpa. São as mesmas pessoas que estão na capa das páginas policiais do Brasil. Por corrupção. Desculpa, irmão. A igreja, é óbvio que não toda, trocou o sobrenatural pelo motivacional. Vou repetir. A igreja trocou o sobrenatural pelo motivacional. O empresário não precisa de motivação. O empresário não precisa de técnicas humanas. Não precisa ninguém me ensinar a programar. Ninguém precisa me ensinar a como gerir minha empresa. O que eu preciso de um pastor do meu lado é falar assim: filho, Deus está com você, vai dar tudo certo. Eu estou orando por você, vai dar certo. Ele está com você, vai dar certo. A visão que Ele te deu é dele, vai dar certo. Ei, filho, você está errando nesse princípio aqui, ó. Não, mas lá no mundo é assim. Para ficar rico, você poupa
investe e enriquece. Meu pastor vai dizer para mim: filho, lá fora é assim, aqui é dar e você recebe. No mundo você poupa e fica rico. No reino é dando que se recebe. Está aqui, é a palavra. Só que uma das coisas que a gente repara vendo todas essas influências e tudo isso que foi apresentado em todos os slides aqui, é o tanto quanto Deus fez na vida das pessoas. E às vezes a gente fica olhando para dentro de nós e falando assim: Senhor, e comigo é possível? Eu sou tão pequeno. Comigo, o camarada ali fez, comigo vai acontecer? Sabe qual era a mensagem que eu ia trazer quando eu vim aqui na primeira vez para falar e eu não consegui falar e eu vou falar ela agora? A mensagem Ele não errou com você. Ele não errou com a tua história. Você nasceu na nação certa, na geografia certa, no idioma certo, com um pai certo, na hora certa e no lugar certo. Porque se você não tivesse nascido lá, você não estaria aqui. Ele não errou com a tua história. Ele não errou com a minha história. É legal falar aqui um pouco sobre a minha história, que eu descobri, fui empreender e que cheguei lá, mas a minha origem não é essa. A minha origem não foi assim: você tem uma ideia aqui, vai, faz, acontece, vou me plantar a igreja. Quando a gente olha a história de Abraão, parece que Abraão nasceu o pai da fé. Não, Abraão se tornou o pai da fé. Quando você medita na Bíblia, e programadores também leem a Bíblia e meditam nela, amém? Você vai ver Deus falando com Abraão. Deus fala com Abraão, passa um tempinho, Abraão começa a desacreditar de novo. Deus fala com Abraão duvida de Deus. Deus fala com Abraão vai lá e entrega a mulher dele para o rei com medo. Deus fala com Abraão que vai dar um filho, a mulher dele ri do outro lado. Deus fala com Abraão vai lá e se relaciona com a concubina. Só que eu não lembro de nenhum momento Deus chamando a atenção de Abraão. Eu vejo Abraão todos os momentos, Deus a todos os momentos com Abraão, reacendendo a visão de Abraão. Abraão erra, ele fala: Abraão, olha para fora, Abraão. Está vendo isso aqui? É o que eu vou fazer. Ele é um Deus que reacende a visão, porque muitos de nós não estamos prontos para aquilo que Ele vai fazer. Abraão não nasceu pai da fé, ele se tornou pai da fé no meio do caminho. Davi foi ungido rei, mas depois disso levou 15 anos. Davi virou o mendigo. Davi virou o fugitivo que dormia em cavernas. Imagina Davi, um menino, ungido um rei, batendo no palácio, dizendo: Saul, eu vim cá para tomar a minha coroa. Me disseram lá que eu sou rei. Só que não acontece assim. Existe um processo no meio do caminho. Sabe por quê? Porque existiam 3 reis. Existia Davi, existia Saul, e existia um Saul dentro de Davi. E o processo dos anos foi para que o Saul que existia dentro de Davi saísse e que Davi reinasse. Porque dentro de todos nós tem um Saul. É a palavra do pastor, do apóstolo Túlio. Quando a gente começa a se conectar com Deus, o lixo vai saindo para fora. O Saul que está aqui dentro vai saindo para fora. Todos os dias da nossa vida. Eu nasci numa família muito difícil e eu tive um pai muito controverso. Nasci numa família muito pobre do estado do Espírito Santo. E meu pai, eu aprendi 2 coisas com meu pai. A
primeira coisa que eu aprendi com meu pai foi não ser como ele. Meu pai era um homem adúltero que tinha 2 famílias simultaneamente. Minha mãe descobre, quando eu tenho 9 anos de idade, que meu pai já tinha uma outra família antes de ter a nossa família. E meu pai, meus pais se separam e eu vou morar com a minha mãe. A gente tem que vender água e refrigerante na praia para conseguir colocar a comida dentro de casa. E vivemos uma vida muito difícil. Eu me lembro um dia da minha mãe estar na igreja, uma igreja como essa, eu por volta de 9 anos de idade, o meu pai entrar completamente embriagado dentro da igreja, portando uma arma na cintura, parando um culto de domingo, chamando o meu nome e o nome da minha mãe. E dizendo assim: vocês vieram aqui se encontrar com Deus? Pois bem, então eu vou levar vocês 2 para Ele hoje. E o culto para, a minha mãe chorando no meio da igreja, pedindo a misericórdia, chama a polícia, e dessa forma. Eu me lembro dias da gente entrar dentro de casa, e na hora que a gente está chegando da igreja, a gente abria a porta, e minha mãe fala assim: filho, quando você abrir a porta, você olha pela greta da porta para ver se o seu pai não está armado do outro lado. E por várias vezes eu vi o meu pai com uma faca na mão, do outro lado, perguntar: pai, o que você está fazendo? Ele falou: estou fazendo jantar. Eu falei: mas não tem nada no fogão, pai. Ele: entra. A minha infância e a minha situação de vida com um lugar que deveria ser o lugar onde você aprende o amor, o carinho, o afeto, o lugar que eu deveria me sentir protegido, era o lugar que eu me sentia ameaçado. Então a primeira coisa que eu aprendi como filho foi não ser como meu pai era. A segunda coisa que eu aprendi com meu pai foi, independente da situação de vida, aprender a pedir perdão, ainda que seja a última coisa que você viesse a fazer. Meu pai foi acometido com câncer, eu tinha por volta de 14 para 15 anos, meu pai ficou internado no Hospital das Clínicas em Vitória, e a última atitude do meu pai foi chamar todo mundo no hospital e chegar para nós e dizer, e pedir perdão para minha mãe, pedir perdão para o meu filho, pedir perdão para mim. E eu lembro da situação de meu pai me dar uma Bíblia e dizer: meu filho, o que eu não te ensinei você vai encontrar aqui. Então, com meu pai eu aprendi 2 coisas: a não ser como ele, e aprendi a pedir perdão, independente da situação de vida que você venha a passar na sua vida. O problema não está no nosso passado. O problema está no que nós fazemos com esse passado. Eu poderia me tornar uma pessoa vitimista da sociedade, dizer: não, eu sou assim porque o meu pai foi assim, eu faço isso porque o meu pai fez dessa forma, eu sou assim, eu cometo os erros porque o meu pai também cometeu. Então eu começo a olhar para a sociedade e ter todas as desculpas do mundo para mim não ser homem de Deus porque o meu pai não foi. Só que não importa quem foi seu pai, importa quem é o pai dos seus filhos, é a sua próxima geração. O que importa é como a minha filha olha para mim e quem ela me vê. Esses dias alguém postou no meu Instagram, escreveu no meu Instagram, eu falando sobre pai, e ele escreveu e falou assim: a maior alegria que eu tenho foi que minha filha um dia chegou para mim e dizia assim: pai, o filho falando para o pai: pai, quando eu crescer eu quero ser um pai igual você é, para mim. Então não importa quem foi o seu pai, não importa a sua origem, ou de onde você nasceu, ele não errou com a sua história. Eu posso dizer, eu poderia ter outro pai, eu poderia ter outra pessoa. Deus me deu um outro pai, que é o meu padrasto, que é um homem de Deus, que me ensinou princípio, que me ensinou valores. Mas por que Deus não fez com que eu viesse biologicamente do meu padrasto e fez com meu pai? Eu poderia dizer isso para Deus. Se Deus poderia ter feito vocês nascerem aqui direto na Eslovênia,
para aprender logo o esloveno, a cultura, a língua. Porque nasceu lá no Brasil. Será que se você tivesse nascido aqui, a profundidade do reino que vocês têm, vocês teriam aqui? Ele não errou com a história. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. O que nós precisamos entender é que a sua origem não determina quem você vai ser. As suas escolhas, sim. Aquilo que nós escolhemos ser é que muda a história. Na última Copa América do Brasil, boa parte dos jogadores eram das favelas do Brasil, assim como eu vim. O que difere um traficante de drogas e um jogador de futebol que nasceram na mesma favela? Qual a diferença deles? As suas escolhas. É aquilo que as pessoas escolheram para a sua vida. Porque o nosso passado, ou ele nos potencializa, ou ele nos destrói. Quem escolhe somos nós. Eu poderia simplesmente virar vítima do meu passado, vítima de quem eu sou, e a partir disso condenar, eu criticar minha mãe, eu criticar os meus pais, eu criticar quem quer que eu. Quantas pessoas disseram para mim que eu não venceria? Quantas pessoas disseram para mim que eu morreria ainda aos 18 anos? Eu lembro quando eu fui apresentar o boletim de escola para o meu pai, depois de minha mãe e meu pai separados. Meu pai vira para mim e falou assim: você passou de ano até agora, a partir de agora você não passa mais de ano. Só que eu já li a Bíblia, Tavares. Eu já lia. Minha mãe era a mulher do coque. Tem a mulher do coque. E na Bíblia diz que não importa a palavra do outro. Eu sei que o pai e a mãe têm poder de amaldiçoar ou de abençoar um filho. Mas eu não acreditei na palavra que meu pai disse para mim. Eu pensei comigo, não desrespeitei o que ele falou, mas pensei comigo: eu nunca vou reprovar de ano. Eu? Morrer com 18 anos? Não, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Com 13 anos de idade, estou numa biblioteca da escola e eu vejo algumas revistas info. Aqueles computadores da Pentium 100. E eu, pobre. Meu Deus, para a gente ir para a igreja, a gente tinha que andar quase 2 horas a pé para poder ir para a igreja. Era longe. Era longe. Minha mãe já grávida daquele menino ali. A gente tinha que andar 2 horas para ir para a igreja e voltar. E eu, dentro de mim, nascendo aquele desejo por computador. E a gente morava de aluguel, tinha nem comida em casa. E um dia eu vou comprar um desses. Minha mãe: esse menino sonha demais. Esse menino sonha. A frase que eu mais escutei na minha infância foi: o Anderson sonha demais. Mas, irmão, quando Deus coloca uma visão dentro de você, ainda que as pessoas digam não vai dar, é impossível, Ele nunca Deus nunca vai dar uma visão para você do tamanho seu. Ele sempre vai te dar uma visão maior do que você. Porque se Ele der uma visão do seu tamanho, você faz. Você tem dinheiro para pagar? Tem. Você não precisa de Deus. Então Ele sempre vai dar além. Além. Para que você sempre dependa dEle. E eu comecei a mexer com o computador. Até um dia que eu recebi um contrato de um cliente e falei: gente, eu preciso alugar um escritório. Já estava no quarto da minha filha, assim, pequenininho. Precisava alugar uma sala. E a única pessoa que eu tinha que poderia me servir como avalista era minha mãe. Eu ligo para minha mãe e falo: mãe, a senhora pode ser a minha avalista dessa sala que eu estou alugando? Minha mãe por telefone fala assim: Deus me livre de me meter nessa furada. Meu pai, vocês já sabem a história, e minha mãe
Você chora compulsivamente. A vida já tinha sido muito dura com você. Sabe o que eu comecei a fazer a partir daquilo? Eu comecei a criar dentro de mim um desejo para vencer. Presta atenção nisso aqui, gente. Para poder provar para minha mãe que ela não acreditou em mim. Olha a motivação. A motivação é: eu vou vencer, eu vou conquistar, porque a senhora não acreditou em mim. Eu vou vencer, eu vou avançar, porque a senhora não acreditou em mim. Existem destinos que nós não vamos conseguir ir com bagagens. O passado sangrento de Saulo precisa ficar para trás para que o Paulo possa fazer. O Jacó mentiroso, enganador, precisa ficar para trás para que Israel assuma o seu devido lugar. Há bagagens em nosso passado que eu preciso deixar para trás. E eu começo a fazer o quê? Eu começo a trabalhar para provar para minha mãe que eu venci e que ela não acreditou em mim. Sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a construir a nossa vida sobre uma base errada. A gente está construindo e o prédio está lindo, maravilhoso. Os resultados são perfeitos, mas essa base está sendo construída sobre uma estrutura que um dia ela vai ruir. Porque ela não está baseada, sua motivação não é correta. Ela está sobre uma base que eu quero provar para outro sobre quem eu sou, sobre o que eu estou fazendo. Vai chegar uma hora que essa escada vai, essa base vai ruir. Isso acontece em nossas vidas quando a gente começa a trocar o nosso ser pelo nosso fazer e ter. É quando eu digo para mim mesmo que se eu não sou amado, respeitado, reconhecido pelos meus pais, pela minha família, o que eu assumo? Eu assumo a postura de que eu vou utilizar do meu fazer, da minha habilidade, como diz o meu psicólogo, da minha habilidade, para que eu possa fazer e ter. É exatamente isso que a gente faz. É exatamente isso que Caim fez. Caim, a Bíblia diz em Gênesis 4, que depois dele pecar, Abel era pastor. Ou seja, o primeiro assassinato do mundo foi um... Vou repetir, irmão. Primeira pessoa que foi assassinada do mundo, gente, foi um pastor. Amém, irmão? Amém, né? Então já era um anúncio que a vida de vocês não seria fácil. Caim era lavrador. Caim era lavrador. E a Bíblia diz que uma das punições de Caim foi: olha, Caim, a partir de agora, Caim, quando você semear na terra, Caim, a terra não vai mais brotar. Olha, Caim, o seu ser, que eu te disse em Gênesis 4:7, o seu desejo será contra você, Caim. Cabe a você dominá-lo. Mas como você não soube, não conseguiu dominar o seu desejo, Caim, a terra está clamando justiça. Todas as vezes que você pegar o seu fazer agora, a sua habilidade de plantar, e você tentar colher, você não vai conseguir colher nada. Porque a terra não vai te dar mais nada. E outra coisa, Caim, você vai ser um fugitivo. Só que a Bíblia diz que Caim era filho do diabo. Filho do diabo. Caim diz: ah, é?
Primeira coisa que Caim faz quando sai. Caim tem um filho e coloca o nome do seu filho de Enoque. Em hebraico, consagrado. Amém, irmãos? Depois que a pastora Letícia me disse o nível que estava aqui dos homens, eu falei, gente, como é que você chama eu para pregar? Está no hebraico já. Soubesse, tinha trazido das referências a tudo. Consagrado. Deus fala para Caim que ele seria um fugitivo. Ele fala, não. Eu vou criar a minha própria cidade. Caim cria a sua primeira cidade. Coloca o nome dessa cidade de Enoque. Caim fala, não tem, se eu plantar eu não vou colher? Então tá ótimo. Então eu vou arrancar da terra e vou transformar mais uma vez a minha pedra em pão. Lembra de Jesus? Lembra transforma essa pedra em pão? Eu vou conseguir. E nasce na geração de Caim pessoas que transformavam ferro, o bronze, em armas, em tudo. Ainda na geração de Caim nasce aqueles que transformariam instrumentos, construiriam instrumentos musicais. Caim não se tornou esse cara. Ele construiu um lugar para ficar, tinha nessa cidade muito dinheiro, e nessa cidade tinha muita cultura, porque onde tem música tem cultura. As pessoas que olhavam do outro lado, viam um cara bem sucedido, de inspiração, o homem mais rico, a nação mais rica, o povo mais rico antes do dilúvio. Só tinha uma coisa que a nação de Enoque tinha. Não tinha. Eles tinham tudo, mas eles não tinham. Eles tinham tudo, mas não tinham Deus. Eles tinham tudo. Isso acontece quando eu não enxergo quem eu sou. E eu quero transformar o meu fazer no meu ter para provar que eu sou alguma coisa. Como eu não sou, eu pego o meu ter, o meu fazer, a minha habilidade, transformo no meu fazer para que eu seja. Aí sabe o que acontece? Você vai descobrir que quando você se transformar muito rico e que você ganhar muito dinheiro, você vai descobrir que agora você não é amado, você é odiado pelas pessoas. Você vai descobrir que mesmo tendo tudo, você continua não sendo. Porque as pessoas não vão te amar porque você tem mais dinheiro. As pessoas não vão gostar mais de você porque agora você é o cara que transforma a pedra em pão. Não adianta. Não adianta. Jacó era guerreiro, ok? O anjo fere a coxa de Jacó. Fere a coxa de Jacó. E o que Jacó faz agora? Como é que um guerreiro luta com a coxa? Não tem como. Então o fazer de Jacó acabou. Ok? O fazer de Jacó acabou. Aí sabe o que Deus faz ainda para acabar com ele? Ei, a partir de agora você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Ele mexe nas habilidades e na identidade de Jacó. Agora, Jacó, se você quiser, você vai ter que ser baseado naquilo que eu digo que você é. Você não tem mais o que fazer. Não tem mais o que você querer fazer, porque não tem jeito. Só que nós vivemos nessa geração de que se eu não sou, se eu não entendi de verdade quem eu sou, se Deus errou na minha origem, eu começo a copiar a identidade do outro. Eu começo a pregar como o pastor Túlio prega. Eu começo a repetir. Eu quero jogar bola como o Tavares joga. Porque como eu não sou, eu quero copiar a identidade de alguém. É por isso que nunca se vendeu tanto cursos na internet. São step by step.
eu vou mentorear você para te dar os caminhos que você não conseguiu enxergar e você vai ser igual a mim. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é identidade. É quando eu quero construir uma história em cima da história de outra pessoa. Eu me baseio na história da outra pessoa, como Deus errou com a minha história, como Deus errou comigo a partir de agora. Eu quero construir a minha história baseada na história de outra pessoa, porque Ele errou com a minha história. Só que fatalidades não determinam quem você é. Os nossos erros não determinam quem nós somos. As nossas falhas, os nossos erros não determinam quem nós seremos. Isso não existe. Quando nós olhamos para a história de caras que alcançaram, que transformaram a sua pedra, fizeram da sua pedra em pão, né? Pegaram da sua habilidade de transformar a pedra em pão. Como você pega casos de caras como Anderson Silva, José Aldo, que saíram de um nível e alcançaram outros níveis. Quando esses caras perdem uma única vez, ou que estão no topo e não conseguem mais, eles se perdem por causa de um chute. Anderson Silva, depois de um chute, nunca mais conseguiu ser o mesmo. Quem anda de moto que bate, quando volta a andar, ele já não acredita mais. Sabe por quê? Porque às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, por erros, que a gente no meio do caminho acha que tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira, a gente já não sabe mais. Na psicologia isso chama-se viés de disponibilidade. Quando eu adoto algo, um fato isolado, e eu acredito que aquilo não vai acontecer mais na minha vida. Alguns dias eu estava nos Estados Unidos com um lutador do UFC chamado Jacaré. E eu perguntei para ele, cara, por que isso acontece com a maioria dos lutadores? Ele fala assim, porque essa pessoa já perdeu a guerra, a luta, na mente. Ela pode treinar, ela pode lutar, ela pode avançar. Acabou. Porque ela disse para ela mesma, eu não tenho condição. Acabou, eu não vou conseguir mais vencer. E preste atenção nisso que eu vou dizer para você aqui. O diabo não criou nada nesse mundo. Ele só criou uma única coisa, na qual a Bíblia o declara como pai. É a única arma que ele tem contra nós. Então, quando a gente olha fotos como essa, de pessoas como essas, até num ambiente espiritual como esse aqui, a gente começa a colocar, eu não vou ser como esse cara, aconteceu só com ele. Não. Se Deus não tivesse mais um projeto na sua vida, na minha vida, nós teríamos morrido no Covid. Se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque Deus tem aí um projeto, um propósito real na sua vida. Ele não errou com a sua história, Ele não errou comigo e nem com você. Não errou. A gente pode não entender, porque às vezes a gente quer entender o futuro com a mente de agora. Não vai dar. A gente quer entender a mente de Deus com a nossa própria mente. Não dá. Então por isso que fé. Sabe o que a Bíblia fala que é visionário? Eu acho engraçado os caras falando sobre visão. E Abacuque dá uma aula sobre visão. Abacuque dá uma aula. Toda vez que eu estou com dúvida, alguma coisa me empresa, eu falo, eu vou ler a Bíblia, Deus vai falar comigo. Você pega o capítulo 1 de Abacuque está brigando com Deus. O segundo, ele já está lá, viva o Senhor, a tua obra no meio dos anos. Bipolar, né? Abacuque é bipolar. Mas Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque entende uma coisa de um verdadeiro visionário. Abacuque entendeu que Deus é um Deus eterno. E que o momento de aflição que Israel estava passando era um
pequeno tempo, uma fagulha de tempo para um Deus e para um propósito eterno que Deus tinha para Israel. E Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que a ovelha da malhada seja arrebatada, que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Não importa, eu creio nele. Está difícil, está ruim, ele tem um plano na minha história, ele tem um plano na minha vida. Alguns anos atrás, eu e o Tavares temos esse amigo em comum que é o Francelino. E esse cara construiu uma empresa gigantesca no Brasil, depois veio para Portugal para implantar a empresa dele. Ele foi roubado pelos sócios, traído pelos sócios. E eu ligo para o Francelino e falo: cara, esse ano a gente vai para Israel, estamos juntos, porque todo ano a gente ia junto. Ele fala: cara, eu não vou esse ano. Só que quando eu estou falando com o Francelino no telefone, Tavares, não era o cara que a gente conhece. Esse cara estava destruído por causa de uma fatalidade na vida dele. Destruído. Ele já não conseguia mais empreender, já não conseguia mais fazer, ele já não queria mais. E eu ligo para ele e falo assim: meu irmão, atende o telefone, quero falar com você. Ele falou: estou na reunião. Eu falei: cara, atende o telefone que eu quero falar com você. E eu pego o telefone e digo assim: qual é o seu nome? Ele: o que está pegando isso? Irmão, qual é o seu nome? E ele: Francelino. Eu falei: qual é o seu nome? Ele não entendia. Qual é o teu nome? E ele pega o telefone e fala: Francelino, sobrinho, neto. Sabe o que esse cara está lembrando? Ele está lembrando quem é ele. Ele está lembrando do tamanho do Deus dele. Ele está lembrando de onde ele saiu. Vocês e nós só estamos aqui porque eu tive um pai. Eu não sei quantas orações o meu pai fez. Eu não sei qual foi a luta do meu pai. Eu não sei quantas orações que o meu bisavô fez para que eu estivesse aqui hoje. Que o meu tataravô teve de lutar ou de passar para que eu estivesse aqui hoje. O que eu sei é que graças à minha origem, eu estou aqui. Você está aqui. Nós estamos aqui. Porque ele não errou com a gente. Tem uma mulher no Brasil chamada Edmeia Williams. Alguém conhece? Quem conhece? É demais. A Edmeia é maravilhosa. Uma coisa que eu amo na história dela é ela dizendo: olha, nasci numa família de gente com grana, todo mundo branco, e eu nasci pretinha, do cabelo bem ruim. E durante toda a minha infância, durante toda a minha origem, eu passava renê, eu passava chapinha, porque eu tentava me igualar às minhas irmãs. Até um dia que ela foi fazer uma visita numa comunidade do Rio de Janeiro. E quando chegou lá, ela se apaixonou pelo projeto. Ela se apaixonou por aquilo. E ela entendeu. Ela entendeu. Por que ela era daquela forma? Porque o fato dela ser negra e do cabelo ruim dava acesso a ela para poder fazer aquilo que ela foi chamado para fazer. Meu irmão, eu não sei o que Deus tem na sua vida. Eu não sei. Só que deixa eu te dar uma informação. Abraão não está mais aqui. Davi não está mais aqui. A enfermeira, o cara que fez a maquininha da colheita também não está mais aqui. Ok?
Nem o Tim Keller está mais aqui. Amém? O Tim Keller já foi. Exato. Acabou de ir agora. Fundador da Jocum. Isso, exato. É Jocum. Mas o Eduardo está aqui. O Tavares está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Somos nós. É a nossa vez. É a nossa vez. A minha filha vai contar a minha história. Os meus netos vão contar a minha história. Os seus netos vão falar do avô que teve, que fez a história. O Tavares pode se arranhar no esloveno, mas os filhos já estão destruindo. Os netos. Olha como é longo prazo, pastor. Olha como é longo prazo, como é longo prazo, como é longo prazo. Gente, para um Deus infinito, todos os finitos são iguais. Para de pensar no Cronos como você pensa. Já está tudo escrito, como o pastor falou. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, ele não errou com a minha história. Se Deus me levou, nasci lá, na favela do Espírito Santo, e se eu estou aqui hoje, eu nunca imaginaria que eu voltaria na Eslovênia para falar de Jesus, irmão. Vim cá fazer código. E que o jogador seria pastor. Sabe qual é o nome disso? A gente quer entender. A gente é um monte de programador procurando lógica num monte de coisa que não tem lógica. A gente tem um monte de lógica que não é nossa. Eu não sei qual é a tua origem, mas às vezes a gente está tão preocupado em acelerar, em ir para frente, que a gente esquece que deixou muita coisa para trás. Enquanto eu não reconheci o porquê minha mãe teve aquela atitude. Deus me livre de me meter nessa furada. Por que uma mãe faz isso, Letícia? Por quê? A minha mãe, olha como é entender a origem. A minha mãe vem de uma origem que aquele que não tinha carteira assinada era bandido. Ok? Tecnologia, computador, irmão, hoje é normal. Para a minha mãe era coisa do diabo. Na igreja que nós pertencíamos, era do pecado assistir televisão, gente. É amém ou não amém, irmão? Era pecado. O dia que eu ia assistir desenho na casa do vizinho, eu apanhava em casa. É coisa do diabo. Mas quando eu olho quem é minha mãe e que eu a compreendo, eu entendo o que ela passou, o porquê ela teve aqui. O momento que eu peço perdão à minha mãe, respeito a história dela, entendo a história dela, aquela bagagem vai. Hoje todos os meus irmãos trabalham comigo. Meu padrasto trabalha comigo. A minha mãe é a maior intercessora. Não vou falar da minha empresa, do nosso ministério. Através da nossa empresa, a gente teve condição de tirar toda a nossa família da favela, dar uma casa, dignidade para todo mundo. Mas eu posso viver a vida toda querendo provar para as pessoas, ou eu posso entender que as pessoas também erram, que elas também falham, e que muitas das pessoas que passaram pela nossa origem não têm o Deus que nós temos, não têm o discernimento que nós temos. Eu não sei se em você existe algo que você precisa tratar na tua origem.
Porque há destinos que nós não podemos ir com bagagem. Essa bagagem precisa ficar para trás. Talvez é um pai que você tem que pedir perdão. Talvez é um filho que você tem que pedir perdão. Talvez é um ex-pastor que trabalhava contigo que você tem que liberar perdão. É fácil? Mas eu posso te falar uma coisa? Aonde você não é, aonde você não consegue, aonde você não alcança, ele diz para Moisés: eu sou. Aonde você não pode, aonde você não consegue, ele é. Eu só vou ser amado, não é pela quantidade de dinheiro que eu tenho, de projetos que eu faço, é quando eu entender o que Jesus nos ensinou na tentação. Se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, transforma essa pedra em pão. E Jesus diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Satanás? Eu não preciso transformar a pedra em pão. Eu não preciso utilizar do meu fazer para me ter, para me ser. Eu já sou. Porque antes, ainda no seu batismo, vem uma vozinha do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Fazendo ou não fazendo, ele é amado. Isaías 49:15. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho ainda no ventre, eu todavia, diz o Senhor, nunca, never, nunca me esquecerei de ti. Ele nos conhece, assim como ele disse para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse. Que Deus em Cristo Jesus abençoe tua vida, tua história. Ele não errou com a nossa vida. Amém, aleluias.